Pablo, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. É um prazer tê-lo aqui para a gente falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouco sobre a Fluxus. Eu já dei uma pesquisada na empresa, gosto do mercado que vocês estão, me identifico por vários aspectos diferentes, então acho que vai ser um papo muito legal. Te conhecer, conhecer um pouco da empresa, do mercado, dos desafios, enfim, trazer um pouco mais de conhecimento para quem está empreendendo, para quem quer conhecer um pouco mais sobre outras trajetórias empreendedoras. Então, primeiro, obrigado por ter topado esse papo e eu já passo a palavra para que você possa se apresentar. Quem é o Pablo? Como é que você chega na Fluxus? Boa, Luiz. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui do Papo de Founder. Tô super animado. Eu costumo me descrever, primeiramente, que eu sou um empreendedor, então eu acho que estou no lugar certo para ter essa conversa. É a segunda vez que eu estou empreendendo, vou contar um pouco de como chego nisso aqui na Fluxus. Hoje eu descrevo, né, que eu ajudo as pessoas a sustentar o desconforto de liderar a si mesmo para construir sua melhor versão como líder de outros. Isso foi algo que eu construí aí ao longo dessa jornada, não só empreendedora, mas também executiva, e que resume um pouco do que eu acredito mesmo como forma de transformar o mundo através das lideranças, né? Então, puxando para um lado vivência, vida, currículo, né? Eu venho lá de Garça, interior de São Paulo, então vão reparar pelo sotaque. Tenho muito orgulho aí dessas raízes caipira, de voltar lá para a roça de vez em quando, ainda tenho família por lá. Mas eu fui fazer faculdade em São Carlos, em 2008, fiz engenharia de materiais na UFSCar. No término do processo, fiz um estágio na Alemanha e acabei emendando um mestrado na engenharia de materiais também lá na UFSCar, né, na Universidade Federal de São Carlos, o que vai por um caminho muito diferente, que hoje eu me defino como um engenheiro não praticante ou um engenheiro de humanas. Acabei atuando ainda um pouco na área técnica, né? Eu comecei minha carreira, numa área de expansão de negócios. Eu fui contratado para abrir uma unidade avançada de um laboratório de engenharia de materiais lá de São Carlos, na cidade de Sorocaba. Então fui morar em Sorocaba, passei um ano lá expandindo o mercado, e eu recebi um convite para voltar para São Carlos, para assumir um cargo meio num caminho não tão promoção, mas mais desafio, que a empresa em crise na época acabou me promovendo de forma pro tempore, aprendi essa palavra inclusive na época, para o cargo de gerência de uma unidade de negócios. Então eu passei a liderar 25 pessoas na época, praticamente todas mais velhas do que eu, com muitos anos de casa, e eu tinha 24 anos na época. Então, desde muito cedo, eu vivenciei a experiência de liderança e sofri com os desafios que são ser líder, né? Então, eu brinco que um dos grandes resultados que eu tive não tão bons nesse processo foi 2 úlceras no estômago, né, de falta de inteligência emocional, de autoconhecimento para sustentar esse desconforto. Hoje, quando eu olho as situações que eu passei da época, nem de longe foram as mais desafiadoras que eu já vivenciei na jornada de liderança, de gestão de pessoas, até mesmo de negócios, mas na época me parecia algo muito grande para a maturidade emocional, para a idade, para a experiência que eu tinha, né? Mas isso já me despertou esse interesse e o desejo. Eu gostava de liderar, mas eu achava aquilo lá uma beleza complexa que exigia, né, um conhecimento diferente. Eu fui então convidado em 2016, por um amigo lá de Garça, mas que estava trabalhando no Google, nos Estados Unidos na época. Ele falou que ele queria vir embora, queria sair do Google para fundar uma startup de tecnologia e ajudar o Brasil ali dentro desse processo, né? Muito nessa linha, caramba, 2016, eu brinco que tinha a síndrome meio Mark Zuckerberg, todo mundo queria fazer o próximo Facebook, e a gente surgiu como XGB, mas para ajudar empresas, pessoas a construírem seus Facebooks, né? Então a gente desenvolvia apps, sites, sistemas, tecnologia, mas acabou indo muito por um caminho de realidade aumentada e realidade virtual, o que era muito diferente, muito front-end aí da inovação na época, né? 2016 nem rodava direito nos celulares, vem o Pokémon Go, passa a ficar mais comum das pessoas entenderem o que é, né, realidade aumentada e realidade virtual, hoje tão comum em filtros aí no Instagram, TikTok, o que for. Eh, Começo
essa jornada com ele como sócio, né, sou co-founder então da XGB. A gente teve uma jornada aí de 5 anos como XGB, com múltiplos desafios da jornada de empreendedor. Chegamos a fazer uma rodada de investimento anjo, né, no modelo de equity crowdfunding via o startup. Então a gente captou na época lá em torno de 550 mil reais, num valuation de 5,5 milhões, para tocar mesmo o lado de projetos de marketing, né, com realidade aumentada, que acabou sendo o grande desafio, né, como essa jornada de empreendedor é literalmente assim, caiu o cheque na conta, começou a pandemia. E a gente fazia aglomeração com realidade aumentada, caça aos descontos para shoppings e tudo mais. Pô, ferrou, cara. E foi um ano de transição, tentando encontrar outros caminhos. Então todo esse lado da resiliência, da pivotagem, do aprendizado de founder, assim mesmo, eu vivenciei. Eu acabei me tornando CEO da XGB, né, dentro de uma troca com o Thiago, meu sócio na época, e a gente entrou num processo de negociação para uma aquisição que terminou a história da XGB num acqui-hiring pela Lebesgue, um grupo varejista, né, lá do Nordeste. Me mudei para Salvador, passei 2 anos, em Salvador trabalhando na Lebesgue, construindo o Lelabs, que é o laboratório de tecnologia e inovação, da Lebesgue. E ao final disso, a gente começa um processo da Lebesgue com a Casivitio, né, que é um outro grupo varejista do Rio de Janeiro, para fazer uma fusão. Aí eu só de espectador inicialmente, ajudei dentro de uma parte do processo na parte de tecnologia, mas quando eu saio desse processo. E uma parte que eu pulo dessa história, mas que anda em paralelo e eu considero talvez a mais importante, por isso eu deixo no final para destacar, é que quando eu comecei a empreender, Luiz, a XGB, eu falei assim: "Cara, eu não entendo nada do que é empreender, eu malemar sei o que que é uma startup direito, eu acho que eu preciso estudar sobre isso para me aventurar nessa jornada de empreendedor, né". E aí eu decidi fazer um MBA de inovação da UFSCar, chamava MBI, Master in Business Innovation, lá em Sorocaba, que eu conheci dos tempos que morei lá. E o meu foco era um módulo desse MBA que chamava, Startup Innovation. Então era literalmente aprender sobre 4 passos para epifania do Steve Blank, entender sobre Lean Startup, construir uma startup, era a entrega do módulo, né. Falei assim: "Cara, é isso que eu vou fazer, vou lá estudar para aplicar aqui dentro da XGB". Mas o que me surpreendeu é que o primeiro ano inteiro desse MBA, que chamava Self Innovation, o módulo, foi uma grande rasteira, né, eu brinco que foi uma metanoia, porque é uma jornada de autoconhecimento. Então eu comecei a fazer uma autobiografia de setênios, que é baseada na antroposofia, fazer aula de teoria U, entender sobre níveis de escuta, falar sobre, comunicação não violenta, convivência produtiva. Falei assim: "Caramba, cara, eu não me conheço nada, eu não entendo nada de inteligência emocional, eu falo pra caramba, mas não escuto". Mas, tipo, tá aí o grande problema para eu empreender ou pra fazer qualquer coisa, preciso aprender a escutar. Esse é o ponto de partida de toda essa história, né. E essa é muito a base. Depois eu me tornei coordenador desse MBA, é assim que eu entro no universo da educação. Meu mestrado me ajudou nisso, como as linhas, né, elas não são tão retas, assim como os pontos se conectam de formas meio imprevisíveis, né, como tem uma frase famosa do Steve Jobs que fala sobre isso, né. E me tornei coordenador, fiquei apaixonado pelo universo da educação, é isso que me deu a entrada também para me tornar professor, professor do MBA da própria UFSCar, do MBA da USP, agora dou aula também no MBA da LEC, que é Legal Ethics and Compliance. E toda essa jornada do MBI unida para a jornada de XGB como empreendedor, né, pós-earnout, pós-exit lá via Lebesgue, levam à fundação da Fluxus como meu segundo empreendimento, mas já agora no campo da educação, com a experiência de empreender, mas com a experiência de educação unida. Se assim surge Fluxus em 2023, né. Cara, muito legal, assim, é uma trajetória que claramente mostra um alto volume de aprendizado, e o que eu acho legal na tua trajetória é que teve um misto muito interessante do aprendizado prático com o aprendizado teórico no ambiente acadêmico, né. Então é muito comum a gente conversar com pessoas que ou tenham uma base acadêmica muito forte e uma vivência prática pequena, ou o contrário, uma prática muito grande e uma vivência acadêmica pequena. Você consegue mostrar que tem um equilíbrio desses 2 lados, e eu acho que isso cria algumas potências importantes. E para a gente entrar na Fluxus,
Eu queria puxar um ponto da sua apresentação que eu acho que tem muito a ver com o que você faz hoje. Quando você disse da tua alavancagem profissional para liderança, para gestão, você me fez lembrar de outras histórias, né? Durante muito tempo eu também trabalhei com consultoria, então eu lido há muito tempo com gestores, com lideranças, com empresários em geral. E uma das coisas que sempre me perguntam, e eu acho que esse teu exemplo foi legal, é quando é que eu sei que eu posso liderar um conjunto de pessoas? E eu acho que a melhor resposta, talvez, esteja embutida na tua experiência, que é quando você precisa liderar pessoas. Não tem, existem muitos livros sobre liderança, sobre gestão, mas no final das contas, a gente só aprende a liderar e a gerir quando a gente precisa liderar e a gente precisa gerir. Eu acho que você viveu isso. E por que que eu quero fazer esse arco com a Fluxos? Hoje você tem uma solução que fala para gestores, que fala para lideranças, que trabalha com esse público, que traz o educacional também para esse Sim. público. Então, eu acho que fecha-se um pouco desse arco, né? Daquele Pablo lá atrás que é pego de surpresa na hora de liderar pessoas e que hoje empreende na educação para esse público, para pessoas que precisam liderar, para pessoas que precisam gerir, para pessoas que precisam se comunicar melhor com outras dentro das estruturas. Então, eu queria que agora sim você trouxesse um pouco mais do que é a Fluxos, como é que vocês se identificam, como é que vocês se posicionam e traz um pouco desse momento de mercado, né? A gente sabe que o Brasil, enquanto ecossistema empreendedor, tem muita solução legal de educação, né? O mercado de educação, historicamente, é um dos mercados mais interessantes para se empreender. Existe muita demanda, justamente por alguns gaps da educação formal que a gente ainda tem. Então, alternativas educacionais tendem a ser muito bem recebidas no mercado. Isso não significa que não tenha desafios, mas traz um pouco aí do que é a Fluxos, e esse momento de mercado. Não, excelente, Luiz. E, cara, gostei muito desse resumo dessas pontes que você fez, né? Principalmente essa inicial da trajetória do acadêmico e do prático, porque é algo que a gente fala muito para fazer a construção da Fluxos e para falar sobre o que a gente se propõe a fazer mesmo como Fluxos, né? Vou contar em mais detalhes, mas a minha sócia, que está bem na linha de frente comigo, né, que é a Joyce Romanelli, ela também tem muito dessa experiência acadêmica, tem mestrado, tem pós-graduação, especialização na FGV e cruzou todas as etapas do pipeline da liderança, saindo de uma nutricionista dentro de um hospital para diretora executiva de uma rede de 5 hospitais. Então, e ela sempre fala: "Cara, o que a gente tem diferencial é unir essas 2 pontas. A gente não ignora as teorias, né", e eu já vou explicando fluxos, comentando o mercado, não de uma forma linear, tá, porque a gente se posiciona de uma forma até um pouco contrária ao que muita gente faz, porque é muito comum, né, se ouvir assim: "Não, a gente aqui trabalha com a prática, a gente só contrata professor que viveu, a gente não gosta desses acadêmicos", né. Só que é um tanto quanto irônico, né, porque aí cita Harvard, cita Stanford, como se esses lugares não fossem academias, né, lugares de pesquisa. Então, o que não vale é a academia brasileira, mas se eu for beber dessa fonte, pode, né. Então, já tirando um pouco de filtro, que você vai ver que é a forma mais provocativa que a gente leva até sobre esse mercado, né. Então a Fluxos nasce desse desejo, já que eu tirei o filtro, vou trazer, quando a gente pensa em criar, a nossa ideia era literalmente assim, aí você faz o que você quiser com essa frase, cortar, deixar, Luiz, mas tornar a vida das pessoas menos miserável no trabalho. Esse era o ponto de partida. E por quê? Porque ter uma liderança ruim faz a vida da pessoa ser miserável no trabalho e essa vida miserável vai para a vida fora do trabalho, que não existe, na verdade, vida dentro e fora do trabalho, né. Tem uma série da Apple que tenta simular isso, né, separar esses 2 mundos, mas, cara, na prática não existe. A gente é um ser humano integral, tem uma vida integral, uma coisa influencia a outra, mesmo que a gente pense, né, a série chama Ruptura, tipo, tente colocar essa barreira de esquecer o que é uma coisa ou outra. E a gente traz a hipótese de que se a gente tiver lideranças minimamente preparadas, sabe, em comunicação, em clareza, nessa habilidade de falar com as pessoas, eh
Liderança que a gente chama de lideranças conscientes e de alta performance, né, que é o que a gente descreve a Fluxo. Nós ajudamos a formar lideranças conscientes e de alta performance para atingir os maiores resultados das empresas. Então o foco é que o B2B mesmo, que as empresas atinjam seus maiores resultados, mas entendendo que isso passa por cuidar das pessoas, por cuidar das relações, por garantir que as pessoas se sintam bem trabalhando, né, minimamente, né. Eu brinco de uma lógica pendular, Luiz, que parece que quando eu começo a falar sobre liderança consciente, a gente nem usa mais o termo humanizada, porque de certa forma ele foi sequestrado num campo, que eu brinco que é uma liderança paz e amor, né. Se eu começar a falar isso, a gente vai falar que vai começar a bater tambor pra floresta, né, hippie. Cara, não é que eu não goste de tudo isso, mas não é disso que a gente tá falando. Cara, quando eu tô falando de liderança consciente, eu tô falando de cobrança sim, só que eu tô falando de uma candura aí radical, eu tô falando de transparência, eu tô falando de cuidado no campo resultados, cara, eu não tô falando de permissividade. Agora o outro lado, que eu brinco que é a oposição do líder paz e amor no pêndulo, né, é o chefe monarca, é aquela pessoa que tem uma baixíssima capacidade, habilidade de sustentar o desconforto, de lidar com essas coisas. Então a única alternativa que sobra é demonstrar poder através da força, né, que já funcionou e talvez até funcione em muitos lugares ainda, infelizmente, mas que deixa um rastro aí de sangue, de destruição nas vidas das pessoas, mas às vezes nas empresas que se eu tenho um turnover altíssimo, porque ninguém quer trabalhar com certo líder, qual que é o custo dessa saída de pessoas, de eu recontratar, treinar, né? Então, essa pessoa que tá ali com o chicote na mão e só dando ordem, faz do jeito que eu quero, faz, empresa não é democracia, isso aqui é o que mando, vocês obedeçam, que dentro dos paradigmas organizacionais está ali mais pro vermelho, né? Se a gente for entrar aqui em teoria para falar do Frederic Laloux e da teoria integral, mas não vai ser o caso, talvez a gente fale um pouco. Mas a Fluxo se posiciona em ser esse lugar mais caminho do meio, que fala sobre performance, mas que faz isso através dessa construção de lideranças conscientes, né. A gente estabeleceu um modelo para tentar descrever o que a gente quer dizer como lideranças conscientes, que são os 5 Cs, né, de C mesmo, da liderança consciente, mas como uma tentativa de um lembrete mais fácil disso, né. E aí isso passa por comunicação, clareza, cuidado, coerência e coragem. Então, tipo, em cada um desses pilares entram em temáticas. A gente faz isso hoje através de treinamentos corporativos mesmo. Nosso principal foco é um produto que a gente chama de academia de líderes, que a gente entra nas empresas para fazer uma formação híbrida. A composição é decidida pela empresa, mas o carro-chefe são algumas aulas gravadas, alguns estudos de caso ao vivo, um workshop presencial de abertura, mas a gente também faz consultoria, mentoria e workshops à parte, né, workshops e palestras pontuais. E a Fluxus não nasce só de uma ideia nossa. É óbvio que dentro dessa minha própria experiência, né, como Pablo, líder com 24 anos, empreendedor e que emergiu nesse mercado de educação estudando sobre comportamento humano, sobre relações, bebe muito dessa fonte, né, tem muito de mim nisso, mas da própria Joy que já citei, mas tem uma herança também inicial de um dos nossos sócios, que é o Antônio, que ele foi meu aluno no MBA da UFSCar, né, então lá na turma de São Carlos, e dentro do módulo Startup Innovation, ele já vinha fazendo isso fora, mas ele acabou apresentando dentro do MBA como projeto que ele estava fazendo, que era uma empresa que chamava Beta Learning. A Beta era uma empresa de consultoria para transformação digital, que começou a montar squads de tecnologias para as empresas, isso ali em meados de 2018, né, 17, 18, e a Beta cresce de forma astronômica ali de 18 para 21, saindo de 0 para 150 pessoas, e é adquirida pela ClearSale, numa transação aí que está super divulgada, acima de 50 milhões, muito rápido, em 2 anos e 8 meses. E dentro desse processo, as pessoas questionavam muito como a Beta crescia tão rápido, com turnover tão baixo,
com as pessoas gostando tanto de trabalhar lá, mas com entregando resultados, muitos resultados, muitos resultados. Então, os donos das empresas que eram atendidos pela Beta, que tinham os times alocados da Beta, falaram assim: "Cara, Antônio, como vocês fazem para fazer isso? Parece que as pessoas gostam de trabalhar aí, entrega demais. Cara, a contratação é sempre com indicação, ninguém sai, é dev que é briga de faca para contratar o desenvolvedor. Tipo, me conta o segredo, né? Vocês estão pagando muito acima do mercado, tipo, o que que é, né?" Falei assim: "Não, cara, a gente cuida das pessoas, a gente desenvolve líderes para ter comunicação, a gente tem uma estrutura organizacional que roda o software de cultura que a gente espera, a gente tem uma estrutura que tem a ver com a cultura, eu não tô tentando pôr uma cultura numa estrutura que não faz sentido, e a gente cuida das pessoas através do desenvolvimento das nossas lideranças." Puta, você faz isso para as minhas então? Você tem como você treinar as minhas lideranças para operar da forma como as suas atuam? Ah, não estava considerado isso, mas faz. E nisso nasce uma spin-off da Beta que chamava Escola de Líderes. A Escola de Líderes passou a ser uma formação, tanto no B2B quanto no B2C, para ensinar esse jeito de liderar com cuidado, clareza, coerência. Os 5C surgiram depois, tá? Mas vem da mesma base teórica, das mesmas fontes, das mesmas literaturas e das nossas práticas também de vivência. Eu acompanhei mais distante esse processo com a Beta, sempre trocando muito com o Antônio. E quando a gente decide fundar a Fluxus, foi um convite, uma conversa com ele, depois do earnout dele também lá da Clear, ele apoiando que a gente fundasse a Fluxus, eu vindo do lado de cá, a Joy trabalhou na Beta também, então ela vem desse processo, a gente tem um investidor e o Luciano Santos, que é nosso sócio aqui também, né? O Luciano é uma figura bem conhecida das redes, é top voice do LinkedIn, foi diretor no Google, no Facebook, né? Tem um livro best-seller que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira. O Luciano chegou a ser conselheiro da escola de líderes lá atrás. Gostou muito do modelo, falou assim: caramba, isso faz muito sentido. Ok, Beta foi comprada, mas se vocês voltarem com isso no futuro, eu quero estar desde o dia zero. Então, quando a gente vai fundar a Fluxus, então senta eu, o Antônio, né, o Túlio, que é outro sócio, que foi fundador também da Raccoon, maior agência de marketing digital aí do Brasil, também adquirida pela S4. Então, vários founders aí de ramos diferentes se juntando, mais uma experiência executiva da Joy, dessa carreira com todas as passagens, e mais uma carreira executiva do Luciano num campo mais das Big Techs. E a gente fala: puta, acho que sai um negócio bom daí. Vamos tentar transformar o mundo através das lideranças nesse lugar do deixar a vida das pessoas menos medíocre no trabalho. E a gente vem fazendo isso, Luiz, através dessas atuações B2B, mas a gente também atua no B2C. Tendo tempo, posso contar boa parte do que deu errado também, tá? Mas algumas coisas do que tem dado muito certo, a gente tem aberto alguns programas, às vezes, gratuitos no B2C, né, algumas formações, e a mais famosa delas é um programa de liderança feminina, liderado, né, pela Joy mesmo, e que já formou mais de 40.000 mulheres. Nessa última formação que a gente fez agora, em março, foram 13.000 mulheres inscritas, uma formação de 13 horas durante o mês de março inteira, 100% gratuito, com certificação, e NPS acima de 94 das aulas. Então, tô muito orgulho também estar impactando e movimentando a educação por esse caminho, né, devolvendo também um pouco para o mundo por conta disso, tá. Então, não sei se fui muito longe, mas aí se faltou algo, se algo te interessou, fico à disposição aí para falar também. Cara, muito bom. Eu acho que você conseguiu trazer um contexto bem completo do que vocês fazem e da importância do que vocês fazem para o mercado. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente, que estão empreendendo suas startups, não tenham muita noção da falta que ainda tem no mercado de boas jornadas de desenvolvimento dessa competência de liderança, dessa competência de gestão. Até pelo dia a dia, a gente que está ali imerso em startups tende a não olhar muito para o lado para ver o que é que está acontecendo com outros contextos, mas em ambientes mais tradicionais, em corporações, indústrias, grandes empresas, essa é uma demanda muito latente, né? Eu fiquei 5 anos e meio dentro de uma corporação, à frente de uma área de inovação e investimentos, então eu vi essas demandas acontecendo na prática. Era uma corporação de educação
e mesmo sendo uma corporação de educação, faltava este educacional que vocês colocam na mesa. E, Pablo, uma coisa que me chama a atenção, e aí você trouxe isso também na sua fala, é que cada vez mais a gente, e aí quando eu digo a gente, é muito do barulho que tem nas redes sociais, que tem principalmente no LinkedIn, a gente tende a aceitar erradamente, e aí eu já vou dizer o erradamente aqui, porque eu acredito que a gente compactue um pouco com essa visão, porque está um pouco disso na sua fala, que ambientes de performance eles têm que ser ambientes hostis, Uhum. né? Então, a hostilidade empresarial é defendida muitas vezes como necessária para se ter performance. Você é um cara que, pela sua fala agora, claramente não acredita nisso. Eu sou um cara que abertamente não acredito nisso. Já tive vários problemas nesse ecossistema de startup discutindo com pessoas que acreditam nisso, mas eu sempre me posicionei de forma contrária porque eu acho que cuidar das pessoas, oferecer qualidade de vida no ambiente de trabalho não diminui a geração de resultado, não diminui qualidade, não aumenta custo. Tem gente que acha que é só um aumento na linha de custo, não é. E eu acho que isso se torna, e aí a minha próxima pergunta, na verdade, vai ser um trio de questões numa coisa só. A minha pergunta gira em torno de: você é um cara que desde o dia um de Fluxos, você tem uma figura investidora por trás, o que obviamente dá um pouco mais de oxigênio, né? Naquele dia um, a gente sabe que o início de qualquer empreendimento é muito complicado, existe muita tentativa e erro. E aí a minha segunda pergunta, um ponto que você mesmo provocou aí, acredito que vários erros tenham acontecido nesse processo, principalmente no reconhecimento do mercado sobre o impacto que vocês causam nas pessoas e, consequentemente, nas empresas. E esse último ponto, para formar essa tríade da minha pergunta, é como é que hoje as empresas que já são clientes da Fluxus, os profissionais que já fizeram as formações da Fluxus, como é que essas empresas reconhecem vocês? Enquanto impacto, enquanto resultado, enquanto necessidade de ter essa oferta de valor no desenvolvimento das competências empresariais. Então, conta um pouco como foi esse início, já tendo uma figura investidora, que ok, temos um pouco mais de oxigênio, mas também ok, temos um pouco mais de cobrança. Uhum. 2, quais os erros cometidos, e obviamente erros geram aprendizados. E como é que hoje o mercado que já te consome reconhece a Fluxos frente ao impacto que você causa nas empresas? Perfeito, perfeito. Se de alguma forma eu esquecer de alguma parte, você me relembra, tá, Luiz? Eu não tô muito com o bloquinho, que meu lado analógico aqui sempre eu uso bastante. Eh Primeiro sobre esse começo com o investidor. É muito diferente do que foi o começo com a da XGB, sabe. Eu gosto de reconhecer e falar isso inúmeras vezes, atuando como mentor de pessoas que querem empreender e dizendo: "Cara, eu não faz sentido comparar o que foi a gente fundar a Flux, criar a Flux da forma como foi, com qualquer outra experiência que eu tive. É outro momento de carreira, é outro movimento, é pós-exit, é muito consciente dos tempos e movimentos e dos fôlegos. O acordo entre sócios, o investimento já nasce de um ideal mesmo, quase, sabe, de um propósito dessa lógica de transformar o ambiente de trabalho, de devolver do que a gente acredita, sabe, tendo espaços para testes. Então isso traz realmente espaços para testes, para erros, para estressar o sistema, óbvio, sem tirar esse lado da cobrança do tem alguém investindo, temos que gerar resultado, porque é isso, não é que o fator de ter essa tranquilidade para testar, né, esse conforto para testar, é uma irresponsabilidade ou uma ausência da cobrança, né, e não trazer a dívida, mas do retorno sobre esse investimento de fato, né. Então, só que isso e aí eu acho que isso conecta demais com a própria, resposta final sobre a visão das empresas, a nossa entrada no mercado, é a crença mesmo que a gente tem, tipo, legal, cara, as pessoas estão entrando, confiando, dando esse espaço, entendendo que eu posso testar e talvez erre, mas também está me dando a possibilidade de ter o salário que eu vou ter combinado enquanto eu não gero ainda a receita, e isso me faz
ficar focado nisso. Porque se eu entro no momento de vida, de carreira, entendendo que, cara, o resultado não vai vir em 6 meses, e eu começo a olhar para o lado, o mercado tá me seduzindo com oportunidades, eu vou pular fora e desistir desse projeto. Então, a maior chance do projeto dar certo é eu conseguir confiar nele por um maior tempo possível. E isso inteligentemente é feito tendo um investimento dizendo: "Ó, vai testando e a gente vai conversando, mas eu suporto que estejam aí para fazer acontecer", entende? Então, é uma forma de pensar diferente. Quando eu coloco assim, ó, você tem 6 meses, cronômetro tá aberto, tem que gerar resultado, 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 faz com que normalmente a gente tome decisões erradas para o curto prazo que mata o longo prazo. Isso acontece, tô narrando qualquer operação, né? Quando a gente muda a meta, quando a gente faz às vezes M&A que gera frustração, quando faz fusão de empresas e dá errado, porque eu erro as métricas, né? Meio lei de Goodhart, quando uma meta, né, uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida, porque eu tô tão obcecado em entregar aquele KPI que eu não penso sistemicamente no que precisa ser feito, sabe? Então, eu acho que a Fluxus é muito privilegiada de nascer, não à toa, pelas pessoas se juntarem pela nível de consciência e escolha que a gente fez de surgir dessa maneira. E sobre os erros, a gente nasce com outra hipótese. Eu falo sobre o transformar lideranças para transformar o mundo, que era a nossa primeira tagline, né? Era o que a gente usava na etiqueta, nos lugares e tudo mais. Eh, e era muito mais para um campo B2C. A gente queria replicar essa lógica de escola de líderes com formações para as pessoas mesmo, para as pessoas virem até a gente, talvez usar dos artifícios de lançamento, né, de construção de comunidade, mas que seja B2C, na recorrência, cursos, chegando em cada vez mais gente. E a gente falhou miseravelmente, assim, Luiz. A gente tentou muito, chegou a atingir muitas pessoas, mas o que a gente começou a reparar, já trazendo um pouco de lógica de mercado, é que a gente não consegue jogar esse jogo do mercado de pegar as pessoas pelo pior delas, mesmo que seja para fazer uma coisa boa por elas. Porque exige, cara, é tudo no senso de urgência, último dia, quer agora, não sei o quê. Cara, é script, e-mail, e passaram vários lançadores aqui, e criavam estratégias que a gente lia, eu, a Joy, e a gente lia assim, cara, eu não consigo gravar esse vídeo, velho, isso não sou eu, velho, não dá, eu não consigo. Se for pra fazer dessa forma, preciso mudar de mercado. Não consigo. Tipo, aos poucos a gente foi entendendo, tá, e o que que a gente consegue então fazer? E no caminho de fazer o B2C, e obviamente sendo responsável com caixa, com entender que não é também, vamos ficar tentando B2C indeterminado. Nas primeiras demonstrações de que o ritmo não estava da forma como a gente imaginava, a gente já começa a olhar a opcionalidade e flertar com o B2B que vinha até a gente pelas nossas próprias experiências, tipo, que já batia na porta automaticamente. E começa a fazer consultoria, começa a fazer projetos em company, começa a construir, né, mentoria coletiva, até para empresas em crescimento, em M&A, startups. Então, o público do que a gente vivenciou, tipo, cara, me ajuda aqui nesses processos, a falar com os meus líderes, a formar os meus líderes. Isso vem crescendo. E a gente foi levando as duas coisas até tomar uma decisão de, cara, fluxo é B2B. B2C, não sabemos jogar esse jogo, vamos deixar como cursos gratuitos. De vez em quando a gente abre um produto pontual B2C quando tem muita demanda, mas o foco é espalhar a mensagem, sabe? Tipo, vai chegar em mais gente, é gerar awareness, virou mais canal de aquisição, o B2C pro B2B, do que efetivamente faturamento, sabe? E o B2B passa a ser uma lógica também de entrada que eu preciso começar a mudar a minha comunicação. Eu falo sobre o liderança consciente de alta performance, não tinha alta performance no começo, dentro da descrição do que a gente faz. Mas eu começo a entender que se eu não disser isso, as pessoas não entendem, acham que realmente é isso que você está trazendo. Que então eu vou promover um ambiente paz e amor que ninguém tem meta, sabe? Que é o problema da dicotomia. A gente vive num mundo da dicotomia por conta da polarização, então é como se a gente só entendesse certo e errado, bom ou ruim. Se não é o meu, é errado. Então, calma aí, você está me dizendo que então essa hostilidade do mercado de trabalho, que o chefe dá ordem, cobrar essa geração mimimi, que não faz nada, tá errado? Então você tá falando que ninguém tem que fazer nada.
Não, não tô falando que ninguém tem que fazer nada, não tô falando que não tem meta, não, mas é o que se leva a crer, né. Quando você vem em oposição ao status quo, que funciona até em muitos lugares, que é defendido por muitas pessoas, parece que você é o oposto disso. Por isso que eu brinco com o pêndulo. E não é. Então é um esforço para comunicar um lugar de que sim, a gente está falando sobre resultados. E eu te garanto, com os resultados que a gente já tem, não só nós, mas de muitas empresas, né, de se olhar para só citar um dado do melhores das melhores do Brasil, né, que é um ranking lá, estilo GPTW brasileiro, né, que é feito por uma empresa em parceria com a USP e tudo mais, cara, que tiveram resultados olhando para o Ibovespa, as empresas que têm o selo, né, de melhores do Brasil e tal, que cuidam desse lado de comunicação, de cuidado com as pessoas, benefícios, mas performance. 80% a mais no Ibovespa depois de 10 anos. Só que é isso, é médio e longo prazo. Para fim do ano, para meta do mês, cara, as pessoas usam desses artifícios e funciona, e aí parece que esse discurso fica nesse lugar, e aí normalmente saem, né, essas pessoas não ficam muito tempo nas empresas, chega, toca um terror, bate uma meta, gera sistemicamente um problema que vai estourar no tempo e espaço diferente para eu buscar como causa raiz, e vão vencendo nesse discurso da monarquia, da hostilidade, do grito, né. E o que eu trago aqui de uma forma, assim, bem humilde, mas do que eu acredito mesmo, é porque isso é muito mais fácil, cara. É mais fácil eu mandar alguém fazer alguma coisa ou é mais fácil ter que conversar com alguém sobre alguma coisa, eu explicar do porquê que as coisas precisam ser feitas? Só que num longo prazo, o que que gera mais resultado, sabe? O que que gera mais construção coletiva? É operar na complexidade. Só que a relação é complexa, o ser humano é complexo e inevitável. Eu tento puxar para um reducionismo da ordem para tentar simular uma uma realidade que não é a realidade das relações, né. Então isso faz com que seja mais difícil mesmo as entradas muitas vezes e até com desconfiança, sabe, Luiz? Assim, normalmente as empresas que contratam a gente ou já conhecem, é óbvio, cases, resultados ou o nosso próprio trabalho, o que que a gente atingiu, ou também já passaram por situações extremamente estressantes, hostis, já acreditaram nisso, e aí agora querem um outro modelo porque viram que, tipo, funcionou, mas não funciona por tanto tempo. Então essas pessoas já chegam e falam assim: "Cara, entendi, preciso me ajuda aqui". Ou quem está explodindo as operações. Chega muita startup mesmo que acredita nisso, começa a fazer, 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 cresce, dobra de tamanho e a liderança não acompanha. A camada C-level tem que descer para operação toda hora, não tem responsabilização, porque é isso, manda, obedece, eu não crio times autônomos, eu não crio times responsáveis, eu não crio conflito, porque é só ordem, é no máximo briga, não é conflito de ideias, e as lideranças não acompanharam então o desenvolvimento. Então, turnover rodando sem parar, a empresa para de crescer, porque não consegue contratar na velocidade que as pessoas pedem demissão, tipo, ferrou, o que que eu faço? Aí, tipo, quer ir para o lado paz e amor também, você acha, não, não é isso. Vamos falar desempenho, vamos falar mas conversas difíceis, feedback, comunicação, a gente vai falar do que importa mesmo, focado em resultados. Até porque por que que o lado oposto também não funciona? A gente sempre fala muito isso. Se eu tenho só um líder que nunca me traz clareza, que nem tem meta, que não tem objetivo, as pessoas se frustram também, se decepcionam. Quem quer trabalhar quer se desenvolver, então quer saber para onde ir, como bate a meta. Cara, é um espírito, né, de conquistar as coisas também, que é muito legal se a gente pensar isso de forma compartilhada. Então, esse lugar sem nenhum tipo de tensão gera muita letargia também e as pessoas se decepcionam, saem mais frustrados ainda às vezes do que nessa, podem sair traumatizados, são traumas diferentes, né. E o que a gente talvez indo para a última pergunta do que você trouxe, se eu esqueci de alguma você me fala, que a gente tem reconhecido, as empresas, né, têm reconhecido na gente quando a gente faz esses programas, e que normalmente é literalmente assim, nosso ICP, nosso público, o perfil de cliente ideal, as empresas que a gente mais atende, mais replica, são startups, empresas em crescimento acelerado, até pelas nossas próprias vivências, mas que estão aí entre 50 e 200 colaboradores, ou que dobraram de tamanho porque encontraram o product market fit e começaram a acelerar crescimento, ou porque foram investidas, ou porque teve um processo de M&A. Tipo, aconteceu algum evento, mas cresceu rápido, todo mundo que está lá dentro é técnico,
porque foi promovido pelas habilidades técnicas, nunca teve um treinamento de liderança, então estão nessa camada liderando as empresas. Toda hora tem que descer para operação, então não cruza o pipeline de liderança efetivamente, não entendeu ainda que seu papel é atingir resultado através das pessoas. Qualquer incêndio desce para operação, por quê? Tá sofrendo como gestor, como líder. E quando desce e mete a mão na operação, todo mundo aplaude, fala que é um salvador, então pro ego, que é o lado do autoconhecimento e inteligência emocional, puta, amacia, né? Fala, nossa, ainda bem, eu sou bom mesmo, ainda bem, eu não tô aqui à toa, né? Mas não é isso. Pro próximo nível de crescimento, não dá pra eu contar que essa pessoa descer. E pior, eu tô tirando a oportunidade dessas pessoas aprenderem, se toda hora eu resolvo. Tô falando de casos gerais, que sempre acontece isso, não que uma vez, de vez em quando precise, mas que de vez em quando aconteça isso. E aí quando a gente entra e faz um programa, que a gente começa falando sobre, liderando a si mesmo, eu falo sobre autoconhecimento, inteligência emocional, níveis de escuta, declaro o pipeline da liderança, explico que existem estágios, o que se espera de cada estágio, aí instrumentalizo as pessoas no liderando pessoas, falo sobre feedback, falo sobre PDI, falo sobre comunicação não violenta, construo uma lógica de confiança, né, partindo do modelo da Brené Brown. O que é confiança? Discuto os 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni, né, que em inglês são Five Dysfunctions. Então eu falo, tipo, confiança, conflito, comprometimento, responsabilidade, para gerar resultados. E como eu subo dentro dessa pirâmide aqui dentro? Trago como artefato para essas pessoas estilos de liderança, do Goleman. Tipo, faço um assessment, mostro, ó, às vezes você atua assim como líder coercitivo, mas se você fizer isso o tempo inteiro, só coercitivo e definidor de ritmo, isso impacta no clima organizacional. Não sou eu que tô falando. O Goleman estudou isso com 1000 empresas. Tá aqui no diagnóstico, cara. Vai dar ruim em algum momento. E isso não é declaração de personalidade, isso não é um teste de personalidade. Estilo de liderança é liderança situacional. Você não pode argumentar, mas eu sou assim. Não, isso aqui é portfólio. Você precisa aprender os 6 estilos, porque é liderança situacional. Você vai ter que ser afiliativo em alguns momentos, você vai ter que ser treinador em alguns momentos. Só que para as pessoas também que às vezes só são democrático, afiliativos, assim, você vai ter que ser coercitivo em algum momento, senão vai dar merda também, sabe? Então, os estilos de liderança são assim mind-blowing para essas pessoas, tipo, caramba, velho, eu posso rodar. Quem é bom líder sabe usar o mais adequado no momento mais adequado, sabe? E aí, cara, traz estilos de liderança e ainda fala de pensamento sistêmico, de gestão da mudança, de agilidade como cultura, discovery, delivery. Tipo, a gente termina esses treinamentos normalmente com as pessoas dizendo assim, cara, enfim, a gente tá tendo a possibilidade de realmente conversar dos problemas que a gente tem, de conflitar com respeito. A gente ouve com muita frequência que aumentou muito os registros de feedbacks, que as pessoas estão fazendo os ritos clássicos, não desmarcam mais o one-on-one, ou quem não tinha marcou o one-on-one, começaram a olhar para isso como resultado, como performance, tipo, é entender que esse é o trabalho, cara. Imagina, eu só tô chicoteando e as pessoas nem sabem para onde tem que ir. Tipo, não tem clareza nenhuma, nem da meta, nem de como vai ser avaliado, e eu acho que é dar mais pressão que vai fazer funcionar, ser mais hostil, gritar mais. Não, tipo, se eu te explicar, é pra lá, é assim que eu vou te cobrar, eu vou te medir daqui tanto tempo, se você não concorda, me diga, vamos encontrar caminhos. Cara, isso é o cuidado. Esse é o cuidado, sabe? Tipo, transparência é gentileza, falta de transparência é indelicadeza. Essa é uma frase da Brené Brown e pra mim isso descreve o cuidado, sabe, Luiz? Espero ter respondido, assim, essas 3 aí, cara. Cara, perfeitamente, assim, eu acho que você trouxe mais uma vez uma visão bem completa sobre a relação com o investidor, sobre o processo de aprendizado e agora fundamentalmente sobre como você coleta o valor que você entrega ao mercado, né. Então, eu costumo dizer que a gente quando fala com fundadores, a gente fala muito sobre proposta de valor. Só Uhum. que o valor, ele é proposto, mas esse valor ele também tem que ser capturado, e essa captura de valor, ela é fundamental para você entender qual vai ser seu próximo passo, qual vai ser o ponto de ajuste, qual vai ser a melhoria, quais são seus pontos fortes. E eu acho que esse final da tua fala mostra como vocês capturam o valor do mercado a partir desse reconhecimento, a partir dos resultados que essas empresas têm. Só que essa última pergunta agora, Pablo, ela tende a ser a mais capciosa aí, porque ela
não tem resposta certa ou errada, como nenhuma que eu fiz. Eu acho que todas as Sim, perguntas elas baseiam muito na tua experiência, na tua vivência, mas já que esse é o tema também da Fluxus, ela se torna uma pergunta um pouco mais capciosa, porque quem é o líder Pablo na empresa Fluxus? E aí essas últimas perguntas geralmente eu trago para a gente entender um pouco da tua análise sobre o teu perfil no teu papel, né. Então, já que a gente falou tanto de tantos exemplos, de tantas situações de mercado, eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua visão. Quem é o Pablo líder num negócio como a Fluxus e o que é que você traz de aprendizado pessoal e profissional em ocupar essa posição nesse negócio? perfeito. Não, perfeito, Luiz. Eu confesso que eu vou até usar o próprio instrumento dos estilos de liderança, né, porque como o assessment muda, né, dependendo de quando você faz e é muito baseado na sua própria vivência, né. E hoje meu principal estilo de liderança que dá com mais, né, com mais porcentagem, é o definidor de ritmo. Que dentro dessa lógica, dentro dos treinamentos, fala: "Ó, esse aqui é um estilo que pode impactar o clima organizacional se usado sempre com frequência". Mas é o foco desse ano da empresa, assim, tipo, quando a gente faz um planejamento estratégico, entende, eu coloquei alguns lemas ali dentro e um deles que eu coloco é: "Menos produtos, mais canais", canais de venda, canais de distribuição. Cara, quando a gente olha o que a gente tem de feedbacks dos clientes, pouco disso que eu trouxe, então os resultados que a gente tem aplicando esse produto, academia de líderes mesmo, é inconcebível. Quando eu converso com as pessoas, eu mostro os formulários de feedback dos clientes, eu mostro as declarações, os depoimentos, os cases, falo assim: "Cara, tenho que questionar, o produto é impecável". Tipo, e a gente precisa estudar mais, tipo, nunca parar de estudar, mas esse não é o momento de, tipo, não tem que ler mais um livro, ter mais uma metodologia. Não é, sabe. Então, se for para ir para esse lado, eu tô indo muito pro acadêmico, talvez não seja o momento da Fluxus para agora. Talvez a gente crie uma fundação, talvez a gente crie um instituto, talvez a gente passe a pesquisar temas. O meu desejo como Flux agora é expansão, é chegar em mais gente, é ter mais clientes, é conseguir impactar mais gente, até para validar e refinar esse modelo depois, com mais pesquisa, com mais estudo, com mais leitura, sabe? Eu quero estressar esse modelo. Então, esse é o perfil que eu tenho, né, que é um perfil executor, assim, de fazer acontecer, de ficar olhando e conectando. Eu sempre fui muito bem conectado com networking também, genuíno, né, tipo, nunca de pedidos, é de viver, cara, de me interessar pelas pessoas, de me interessar por ajudar as pessoas também. Então, felizmente eu construí uma rede muito legal, sabe. Então, desde que eu assumi como CEO da Fluxus, que faz um ano, né, a gente tinha um outro CEO que era um outro sócio antes, eu venho dando esse ritmo. Tipo, eu já comecei a bater na porta de todo mundo que eu conheço, de pedir mentorias. Eu atuo como mentor, mas eu sempre estou procurando mentorias, porque eu acredito nesse modelo. "Cara, o que que você faria? O que você faria?" E disso nasceram muitas ideias legais. Então, essa é um pouco dessa obsessão por fazer acontecer, sabe. E dentro dessa composição minha, da Joy, do Luciano, que é quem tá mais na linha de frente, eu era a pessoa com mais esse perfil. Então foi até um combinar, tipo, cara, se é essa o objetivo pra agora, cara, você é quem tem essa energia, esse espírito que vai conversar, que vai estar inclusive aqui nesses lugares, falando sobre fluxos, falando com o cliente, abrindo portas e segurando a gente também se a gente quiser ser muito da criação. Tá bom de criar, pô, a gente tem que fazer, sabe. Eu também estou entregando os produtos, né, tipo, eu nunca abro mão, é o que eu mais gosto de fazer, é estar entregando os produtos, tipo, dando as aulas, os treinamentos, as formações, estudando sem parar e tudo mais, mas é puxando esse ritmo, é dando essa intensidade também que a gente precisa agora para validar mais ainda e provar esses pontos que a gente tem, né, de uma forma mais massiva, sabe, Luiz. Eu acho que essas são as características e que eu já fiz como XGB, né, de alguma maneira empreendendo como a única pessoa desse grupo que já fez isso outra vez nesse sentido, acho que essa é a característica principal. Talvez em um outro momento da Fluxus tenha outro perfil mais adequado, e aí a gente troque de novo, né, e eu fique numa área mais específica. E esse é o ponto talvez mais interessante dessa tua resposta, que é o não apego à posição e o apego à função que você precisa exercer pelo momento do negócio. Eu acho que isso, e eu faço essa última pergunta para que a gente possa, para quem está assistindo a gente até aqui, gerar uma reflexão de não existe o melhor ou pior perfil para empreender ou para liderar um negócio, mas existe a necessidade de você entender como o seu perfil
se enquadra na demanda atual do negócio. E geralmente eu converso com fundadores e fundadoras que tentam se moldar ao momento do negócio. E você trouxe uma visão diferente, que é assim, cara, eu tenho esse ponto forte. E se esse ponto forte daqui um ano não for o ponto forte que precisa liderar fluxos, é melhor que a gente pegue outra pessoa da estrutura societária e a gente coloque nessa primeira posição. E eu acho que esse desapego que eu falei, eu acho que traz um nível de maturidade, um nível de senioridade naquilo que está sendo feito. Isso é senioridade, né? O que é ser sênior? Ser sênior é ter essa capacidade de autocrítica, de dizer assim, cara, talvez eu não seja a pessoa para que daqui 18 meses seja a pessoa a estar sentada com essa responsabilidade na Fluxos. Talvez seja outra pessoa. Então, acho que isso é muito positivo na tua fala, traz essa visão e essa reflexão para quem chegou até aqui na conversa, e eu acho que esse é o objetivo, Pablo, desse papo, trazer essas conversas para a mesa. E para fechar, gostou do papo? Nossa, gostei muito, cara. Gostei muito. Você me deixou super confortável, assim. As perguntas são muito boas, muito direcionadoras. Parece que vai indo por um caminho, mas volta para algum mesmo lugar. Eu acho que deu para amarrar. Espero que você tenha gostado também, e que quem estiver assistindo também, né, que tenha agregado um pouquinho aí. As pessoas querem ouvir histórias, mas enfim, essa é a minha vivência, cada um com as suas particularidades também. É isso aí, cara. E a minha proposta aqui é trazer diferentes histórias, diferentes experiências. Eu acho que a gente aprende pelo exemplo, e não precisa replicar os exemplos. É uma coisa que eu falo muito. Você aprenda com os exemplos, mas não queira ser o Pablo. Não queira fazer o caminho da Fluxos. Crie o seu, crie a sua identidade, o seu processo, mas use o Pablo, use a Fluxos como novas referências. Né? A gente está num ambiente que tende a repetir muito quem são as pessoas que a gente toma como exemplo, e isso eu acho que cria alguns vícios que a gente não precisa ter, né? Então, eu quero te agradecer pelo tempo, pelo compartilhamento de todas as informações que você trouxe, pela tua trajetória. E para quem está assistindo a gente, reforço que tanto o LinkedIn do Pablo, o site da Fluxos, está tudo na descrição desse episódio, no texto que complementa esse conteúdo, para que você possa acompanhar o Pablo, acompanhar a Fluxos. Se você é uma startup que está nesse momento de crescimento acelerado, trazendo mais pessoas para a equipe, precisando desenvolver lideranças, procura Fluxos, conversa com o Pablo, entende como essa solução pode te ajudar enquanto fundador e fundadora a dar maturidade à estrutura do seu negócio. Não acha que treinamento empresarial é só para grande empresa. Você fazendo isso desde o início dessa jornada, você vai construir uma base mais sólida, uma cultura que faz sentido e, obviamente, projetar resultados tão bons quanto você de fato espera que o seu negócio gere. Então, dito tudo isto, a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!